Oi, gente, o Vida Saudável está começando agora, ainda no formato virtual, promovendo assim um distanciamento social tão importante nesse tempo de pandemia. A gente já aproveita para chamar sua atenção, caso você ainda não tenha tomado a segunda dose ou a dose de reforço, a terceira dose. Corre no posto de saúde, garanta a sua imunização completa, que é para em breve, a gente tá dando abraços, dando beijos, enfim, voltando à vida normal. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. Esse é o tipo mais comum de demência e hoje cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem com a doença de Alzheimer. A gente vai falar sobre o desenvolvimento da doença, sobre as causas e também os tratamentos hoje possíveis para essa doença, já que ela é incurável. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco tem entrevista com Ana Maria Araújo, ela que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Rio Grande do Norte. Hoje, 1,2 milhões de brasileiros são diagnosticados com Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. E fechar um diagnóstico de demência é muito complicado. Eu já digo por quê. Muitas vezes devido ao estigma, do própria sociedade, da própria família, e outras vezes até mesmo do paciente, que não quer aceitar que de fato está se esquecendo, que está com algum tipo de demência. E o estigma foi exatamente o tema deste ano escolhido para celebrar o dia 21 de setembro, o dia de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Para falar sobre esse assunto, Ana Maria Araújo, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional RM. Obrigada pelo convite, tenho o maior prazer. Eu acho que são esses canais de comunicação que faz com que a população conheça, como é que a gente derruba o estigma sobre qualquer coisa através do conhecimento. É preciso que a gente conheça, para a gente desmistificar, para a gente tirar esses conceitos pré-estabelecidos e poder ajudar as pessoas para que elas não se sintam, não façam do problema maior do que ele é. Ana, é difícil mesmo fechar esse diagnóstico de Alzheimer? Isso acontece porque ele acaba se confundindo com outras demências? Primeiro, a gente precisa entender que a doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência, Ela é prevalente no envelhecimento, mas ela não é uma doença específica do envelhecimento. A senilidade, ela é um processo patológico de envelhecimento. E a demência é uma das doenças que acomete, digamos assim, no processo de envelhecimento. Por que é tão difícil diagnosticar? Primeiro, porque há esse mito. Muitos, inclusive não são só pessoas, mas alguns profissionais, se não, é coisa de velho. Não, isso é da velhice. Eu já ouvi muito, eu trabalho em consultório também, eu trabalho como neuropsicóloga, fazendo avaliações, e a gente ouve muito isso, as pessoas dizem assim, mas será que isso não é do envelhecimento? Eu estou ficando velho, por isso estou ficando esquecido. E por que então fazer o diagnóstico? Para a gente poder diferenciar o que é esse declínio. Esse declínio, ele é do envelhecimento saudável, próprio, desse processo, ou ele é um declínio que está para além e já está nos apontando aí um declínio que pode evoluir e levar para um processo demencial, que na verdade a demência ela é um conjunto de sintomas, ela é uma síndrome, um conjunto de sintomas, que acomete o sujeito, é degenerativo, não tem cura, e é progressivo. Então, há várias fases. Nós trabalhamos, quando eu falo nós da Abraz, todas as pessoas que estão envolvidas, voluntários, nós trabalhamos para que esse diagnóstico ele seja feito o mais cedo possível, o que não é tão fácil. Primeira coisa que a gente tem que compreender, ninguém apresenta uma demência da noite para o dia, ninguém dorme bom e no outro dia amanhece sem falar coisa com coisa, sem reconhecer as pessoas, porque a demência ela é insidiosa, ou seja, ela é lenta. Nós começamos a perceber pequenos sinais. E é muito difícil na vida que a gente vive hoje, esses primeiros sinais. Por quê? Primeiro que nós temos uma família que a maioria das vezes fica fora de casa. Hoje a pessoa idosa, ela está muito sozinha. Ou ela, quando ela está trabalhando,
quando a pessoa está dentro ainda de um processo de trabalho, quem percebe são os colegas de trabalho, é onde ela passa a maior parte do tempo. Quando ela não está mais trabalhando, o que acontece? As pessoas da casa estão fora. Então, chega à noite para dormir, não vão percebendo essas pequenas coisas, que é deixar a torneira aberta, que é colocar objetos inadequados em lugares inadequados, que é esquecer de pagar uma conta. Então, quando acontece algo que chama muita atenção, ou, por exemplo, cartão de crédito foi cancelado, ou cartão do banco porque errou a senha várias vezes, ou porque perdeu, ou porque pagou conta em duplicidade. Então, quando há um fator que chama muita atenção da família, é quando há um alerta, né, para esses sinais. Imagine alguém que tem uma vida extremamente ativa, como é para essa pessoa perceber os primeiros sinais, então admitir, e se for uma pessoa que tem uma reserva cognitiva, como a gente disse, uma pessoa muito culta, que ao longo da vida, né, fez uma reserva, uma biblioteca, digamos, de conhecimento muito boa, ela vai tentar enganar a si própria ou outro, então ela vai preencher aquelas lacunas, dando justificativas, não, eu não paguei porque a conta não chegou, né? O cartão do banco é porque mudou, botaram letra agora e eu não consigo, eu me atrapalhei. Então ela vai dar 1000 justificativas, né? Não é porque aquele dia eu estava preocupada. E aí, quem está por perto, às vezes, realmente vai caindo, digamos assim, nessas armadilhas das justificativas e vai protelando, né, o processo de levar para um diagnóstico. E tem muita diferença, assim, fazer o diagnóstico, né, naquela forma inicial e fazer ela já numa fase moderada, intermediária? Sim, é na fase inicial, onde as medicações elas têm maior efeito, a maior eficácia da medicação para ativação. Por quê? Porque na fase inicial ainda há um número muito grande de neurônios, né? Então esses neurônios ainda estão ativos a ponto da medicação ainda fazer efeito, das estimulações cognitivas propostas, das terapias fazerem efeito, que vão estimular esses neurônios. Na fase moderada para avançada, né, numa fase mais avançada, nós já temos menos neurônios, nós temos menos circuitos neuronais, nós temos mais perdas de células e aí nós temos menos células para ativar numa estimulação, numa reabilitação, até no efeito de uma medicação. E outras doenças vão também acometendo, né? Vão acompanhando. Se a pessoa é diabética, então você imagine, vou só colocar aqui um quadro, uma pessoa que é diabética, é hipertensa, e ela começa a desenvolver um quadro de um declínio cognitivo, provavelmente uma demência inicial. Ela começa a esquecer a medicação, e as pessoas vão achando que ela está tomando a medicação. Então ela esquece, ela se atrapalha, ou toma demais, ou toma de menos, porque não lembra se tomou, não se alimenta adequadamente, começa a ficar mais irritada, porque não está lembrando. Então isso vai além da demência, vai complicando outras patologias, né? Outras morbidades que já são existentes, né? Que são de base, e aí o quadro vai se complicando. Então você chega às vezes num quadro de uma demência, às vezes até inicial, mas com comorbidades muito severas e que podem atrapalhar esse percurso da demência, o tratamento da demência. Queria que você falasse um pouco como foi a atuação da Abras nesse tempo de pandemia. Hoje a gente trabalha muito online, faz o grupo de cuidadores, assim, dando apoio informativo a essas pessoas, né? Nós vamos fazer 2 grupos, agora um em novembro, um em dezembro, para finalizar o ano, mas nós participamos de vários outros, temos parcerias, e além disso, existe um canal no YouTube, e a gente divulga nesse canal vídeos, né, para informativos não só sobre demência, mas sobre envelhecimento de uma forma geral, e a Abras está lá também colaborando. Então a gente tentou, assim, de todas as formas, participar, né? Onde a gente foi chamado, a gente participou, a gente faz questão e, além de tudo, manter esse canal virtual, que eu acho que veio também para aproximar as pessoas, porque nos nossos encontros virtuais, nos grupos online, pessoas de todo o país. Queria que você deixasse, então, o contato da Abras no Instagram, né, as redes sociais, o
pessoal poder acompanhar de perto todas as atividades que vocês realizam? A gente trabalha com a ferramenta que a gente tem. Inclusive, o nosso telefone é o meu telefone pessoal, que é o 849-9627-6840. E o nosso Instagram, que as pessoas vão colocando mensagens, eu faço, sempre que eu, toda semana eu dou uma olhada e tento responder as pessoas. O diagnóstico ele é muito importante, mas a gente não pode deixar essas pessoas soltas. Nós precisamos dar esse apoio de acompanhamento, porque é no dia a dia que a coisa que cresce, que a angústia aparece, que as ansiedades, as doenças, dos cuidadores e familiares, elas se potencializam. O nosso Instagram, que é o nosso contato atual, é Abraz Regional RN. Vocês podem mandar mensagem, que a gente vai tentar responder, tirar as dúvidas de vocês e fazer os encaminhamentos devidos. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Agora você acompanha uma entrevista com a neuropsiquiatra Joísa Araújo. Uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia apontou que o número de brasileiros com Alzheimer ou outros tipos de doença irá quadruplicar em 30 anos. Ou seja, em 2050, esse número de brasileiros com Alzheimer ou outros tipos de demência, que hoje está ali em cerca de 1 milhão, ele vai aumentar 4 vezes. E, digo mais, a falta de controle de fatores de risco modificáveis como obesidade e sedentarismo é exatamente o que explica esse aumento. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga, tem especialização em gerontologia e é preceptora lá no Instituto Santos Dumont. Muito bem-vinda, viu, Joísa? Novamente aqui ao nosso Vida Saudável. Muito obrigada, Luísa. É sempre um prazer atender a esse convite. E hoje para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é a doença de Alzheimer. Hábitos de vida, fatores genéticos e fatores de risco, Essa pesquisa apontou que falta de controle desses fatores de risco é o que vai aumentar o número de pessoas com demência. O que a gente pode entender como fatores de risco importantes, para o diagnóstico final de uma doença de Alzheimer? Um dos fatores de risco que já é bastante conhecido e que os estudos cada vez mais comprovam é a própria idade. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que as décadas vão passando, nós vamos ter uma maior probabilidade de desenvolver um quadro demencial, de alguma forma. Então, a partir dos 80 anos de idade, a probabilidade gira em torno dos 40%. Só o que acontece? A gente precisa entender que esse número é o número da realidade atual, quando a gente ainda não tem tantas políticas, tantos hábitos que favorecem a esses fatores neuroprotetores. Então, a gente tem fatores de risco, Fatores de risco como, por exemplo, a idade, a baixa escolaridade. Então, é sabido que quanto mais a gente estuda, Quanto mais a gente conhece, aprende, isso pode ser um fator neuroprotetor. Então, consequentemente, uma baixa escolaridade é um fator de risco, E temos outros fatores de risco, como, por exemplo, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade. Então, descontrole de fatores cardiovasculares também é um grande fator de risco para quadros demenciais, inclusive o Alzheimer, hoje em dia já se sabe. Então, um elemento, um dado muito positivo, Luísa, nisso, é que vários estudos já começam a tratar sobre isso, de que forma fatores saudáveis fatores de uma vida saudável, de hábitos do nosso dia a dia, podem interferir de uma forma positiva esse desfecho, para que nós tenhamos mais qualidade, para que existam fatores neuroprotetores, que é exatamente fatores que fazem a gente envelhecer melhor. E esses fatores que estão na nossa tomada de decisão, eles giram em torno de 40%, coisas que nós podemos adotar no hoje, no presente,
E também podemos repassar para as crianças, a infância que vai envelhecer algum dia. Então, o que são esses fatores? É o estímulo a aprender, a habilidades diferentes, não só habilidade acadêmica, mas habilidades de música, de habilidades de idiomas, de informática. Quanto mais habilidades, quanto mais recursos para aumentar essa reserva cognitiva melhor. Então, acesso a uma alimentação de qualidade, exatamente para prevenir esses fatores de risco, como a própria colesterol, diabetes, obesidade, e estímulo ao exercício físico, porque é um tripé, né? E o mais importante, a gente tem a cognição, estímulo com atividades cognitivas de uma forma geral. Então, quando a gente pensa em atividade cognitiva, memória, atenção, raciocínio, resolução de problemas, desafios que fazem o nosso cérebro pensar. Temos a alimentação como base fundamental e a atividade física regular num contexto, né, em que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde, que consigam fazer um acompanhamento em saúde de forma preventiva e não curativa. Então, a gente começa a perceber que a prevenção do Alzheimer, ela acontece no agora. Ela acontece em nós, adultos, hoje, né? Independentemente da nossa faixa de idade, como também nas nossas crianças. Se por acaso a gente seguir a regrinha, se alimentando bem, fazendo exercício, esses fatores, eles vão diminuir, os fatores de risco, eles vão diminuir dependendo do quanto a gente se dedicar a essa prevenção? Existem fatores realmente que são modificáveis, mas existem fatores que são genéticos. Mas o que a gente consegue perceber é que muitas vezes esses fatores, né, muitas vezes essa progressão dessa doença, ela acontece muito antes, décadas antes dos primeiros sintomas começarem a aparecer. Então, é algo que, quando a gente começa a perceber as dificuldades aparecendo, dentro do nosso cérebro já existe um processo neurodegenerativo acontecendo já há muitas décadas. Então, o que é possível da gente compreender entre essa relação genética e fatores de neuroproteção? É que, de fato, nós podemos seguir a cartilha, né? Como você falou, ter vários hábitos saudáveis desde o começo de vida, né? Termos toda essa estimulação cognitiva, física, nutricional, mas, eventualmente, isso não é um fator obrigatório, assim, né? Algo obrigatório de que eu não vou desenvolver uma demência, né? É algo que a gente ainda não existe um chipzinho, algo que a gente desligue e que, infelizmente, essa doença não apareça em definitivo. Mas o que a gente sabe é que, se eventualmente a pessoa for desenvolver uma demência como a doença de Alzheimer, se ela tiver adotado todos esses fatores de vida saudável e de estimulação cognitiva e física, ela vai, normalmente os estudos vão apontar que o aparecimento desses sintomas vai ser de uma forma muito mais tardia e ela vai ter muito mais autonomia por muito mais tempo. Ela vai conseguir desenvolver estratégias para lidar de uma forma mais a longo prazo, digamos assim, com esses sintomas. E, inclusive, ela vai conservar essa independência, essa autonomia por muito mais tempo. Teve um estudo específico, Luísa, falando sobre a intervenção desses hábitos, né, no longitudinal de muito tempo, que se falou que realmente existe uma redução substancial em termos de probabilidade de desenvolver um quadro. Então, foi um estudo em 2020, né, que falou que se a gente desenvolvesse pelo menos 4 a 5 hábitos, e ele lista os hábitos no artigo, né, mas são muito parecidos com os que a gente já está falando aqui, a gente tem uma probabilidade de redução de 40% a 60% de probabilidade de incidência. Então, é algo que a gente vem estudando muito, né, para saber o quanto que essas mudanças, elas podem, né, contribuir, essas mudanças de hábitos de vida. A gente pode pensar a presença da família, né, e essa rede de proteção que é tão importante, né, seja para o idoso, para a criança, enfim, como um fator neuroprotetivo. A doença de Alzheimer, ela acaba sendo muito cruel porque você vai tendo um luto antecipado, né, um luto antecipatório, porque
você vai se perdendo e a sua família vai te perdendo aos poucos, né? Então, é algo muito importante que seja acompanhado para que exista o melhor possível, que essa caminhada seja possível, né? Apesar de tantas angústias e sofrimentos, né? Que essa caminhada que una, que fortaleça esses vínculos, né? Dessa família, que fortaleça esses laços, que fortaleça essa equipe multiprofissional que vai dar suporte a esse cuidado, né? E que não exista o desgaste de quem cuida. Porque numa questão de cuidado, a gente vai ter, muitas vezes, uma pessoa principal que vai se ligar a esse cuidado, e se essa pessoa não tiver um suporte, se esse cuidado não for partilhado, essa pessoa vai acabar adoecendo também. Então, é algo muito importante que exista essa rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio, eu falo no nível micro, o núcleo familiar, o cuidador formal, que eventualmente pode se juntar a essa rede de cuidado, e todo o sistema, né, de saúde que precisa estar também para conseguir suportar, para conseguir dar esse suporte, né, através de uma equipe multiprofissional. Parceria de cuidado é isso, para poder a gente fazer esse processo ser o melhor possível, dentro do que é possível, né, para que o amor, o respeito e o cuidado permaneçam, né, em todas as fases da doença. Queria que você deixasse claro, né, as redes aí do Instituto Santos Dumont, para o pessoal que está acompanhando em casa, poder, né, se informar mais, conhecer mais o trabalho de Joísa e de toda a equipe aí do ISD. Sim, Luísa, é um prazer representar a equipe multiprofissional do Instituto Santos Dumont. Então, podem seguir tudo que é feito aqui nas redes. O Instagram é @ISD na rede. E nós também temos o site, né, o Instituto Santos Dumont, que vocês podem ver, procurar na internet. A minha rede pessoal é Joísa Araújo também. A gente acaba trazendo muitos temas relacionados à neuropsicologia, envelhecimento, envelhecer bem, né? Mental e qualidade de vida. Depois do intervalo, tem mais vida saudável para você. Até já! Agora é a vez de você acompanhar uma entrevista com Lamarquene de Mello, ela que é terapeuta ocupacional. O paciente de Alzheimer, ele conta com equipe multiprofissional no cuidado no dia a dia. A gente costuma chamar, né, de parceiros do cuidado, ou seja, é o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra e também o terapeuta ocupacional. Para falar sobre os estímulos cerebrais, a gente convidou aqui Lamarquene Carlos de Mello. Ela que é terapeuta e vai contar para a gente como é que funciona essa reabilitação, atividades estimulantes para o cérebro do paciente que tem Alzheimer. Muito bem-vinda, viu, Lamarquene? Obrigada, isso mesmo. Nós, terapeutas ocupacionais, sempre visamos, né, a independência do paciente, a autonomia, o bom funcionamento das funções cognitivas. Então, a estimulação cognitiva nada mais é do que atividades, exercícios que vão promover o bom funcionamento dessas funções, né? Que é a memória, a concentração, raciocínio, função executiva, linguagem, entre outras. Então, em algumas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, essas funções são comprometidas, né? Então, há danos cerebrais que vão dificultar o bom funcionamento dessas funções. Então, nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos com essa estimulação, né, através de atividades que busquem a melhora ou a prevenção, né, dessas funções. Naquela primeira fase em que o diagnóstico foi dado, são atividades diferenciadas, né? E no primeiro momento, né, é feita toda a avaliação, conhecer a história clínica, né, do paciente, e a partir daí começa-se o plano terapêutico, né, de acordo com as suas limitações,
com que o paciente apresente, a gente vai montar esse plano terapêutico. Para aquele paciente, na fase inicial, a gente busca estimulação cognitiva de uma forma mais leve, busca trabalhar autonomia, né, em casa, no domicílio, busca realizar atividades que lhe deem prazer, né, ou então até a retomada de uma atividade, de um trabalho que ele já exercia. Aqueles pacientes mais comprometidos, a gente entra na fase de reabilitação mais profunda, né? A gente já sai da estimulação e passa para a reabilitação, né? A reabilitação que consiste na questão mais voltada, mais direcionada, e entra a família, né? A gente necessita muito do apoio da família nessa reabilitação. A gente vai promover o máximo possível que aquele paciente fique estável, né? Naquele quadro já avançado. É o nosso objetivo, é promover o máximo de autonomia que a gente ainda consiga, e também nas funções cognitivas, né? Estabilizá-lo de uma maneira, de uma certa forma. Vamos explicar quais são esses tipos de atividades? Eu já imagino, assim, uma palavras cruzadas, né? Porque eu, pelo menos, adoro também. São coisas muito simples. A gente pensa que, nossa, como eu vou estimular o meu cérebro, né, durante o nosso dia a dia? Muitas vezes as pessoas acham que, nossa, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo. Não. Então, atividades simples do nosso dia a dia, né, como, por exemplo, palavras cruzadas, caça-palavras, jogos de tabuleiro, né, dama, dominó, xadrez, ir na cozinha fazer uma receita, seguir o passo a passo de uma receita na cozinha, fazer sua própria lista de compras do supermercado, utilização da agenda, que é muito importante para anotar compromisso, datas comemorativas, enfim, existem várias formas de nosso dia a dia. E quando o paciente ele já realmente atingiu uma fase mais comprometida? Essas atividades, elas mudam completamente, elas terão que ser adaptadas ao nível em que o paciente apresenta. Se o paciente apresenta um nível cognitivo muito baixo, né, um déficit cognitivo avançado, então a gente vai adaptar as atividades para que ele consiga, de alguma forma, ter êxito naquela atividade. Então, a gente faz toda uma adaptação da rotina, adaptação, inclusive, do ambiente domiciliar, se necessário. Então, tudo a gente vai voltar para esse paciente que tem mais alteração. Então, tudo muda. Vamos falar do que o cérebro precisa para ele funcionar bem por mais tempo. Muitas pessoas, elas têm uma ideia errônea, né? Pensam, nossa, eu vou fazer uma estimulação cognitiva para futuramente eu não venha apresentar o Alzheimer, né? Qualquer outra doença neurodegenerativa. Então, o que é que acontece? Infelizmente, isso não acontece, tá? A estimulação cognitiva, ela pode ajudar, né, futuramente, a doença aparecer de forma mais agressiva, tá? Então, se nós, ao longo da vida, tivermos essa estimulação sempre frequente na nossa rotina, lá na frente a doença, caso apareça, ela aparece de forma mais amena, né? De forma mais branda, digamos assim. Mas é importante, sim, não só a estimulação cognitiva, mas aliar a outras coisas, boa alimentação, exercício físico, então, ter uma boa qualidade de vida, então, tudo isso influencia, né, nessa questão. Então, para o nosso cérebro trabalhar bem, né, futuramente, temos que ter essa qualidade de vida aí adicionada à nossa rotina, tá? Além da estimulação, boa alimentação, exercício físico aí que é comprovado cientificamente, né? O exercício físico que ajuda bastante, a alimentação também, então todo um conjunto. Muitas pessoas acham, inclusive, também que só fazer palavra cruzada é uma estimulação cognitiva. Tá, está estimulando sim um pouquinho, mas tem que sair daquela zona, senão não é estimulação. Né? A gente tem que variar, a estimulação é um conjunto de atividades, não é só aquela mesma coisa que dá prazer, né? Tem que acontecer aquele desafio, a gente sair daquele campo para estimular as outras áreas do cérebro, né? Talvez
eu gosto de música, eu toco violão. Mas por que não iniciar uma aula de teclado, né? Sair daquela zona de conforto, buscar outros tipos de atividades. Queria que você deixasse aqui conosco também as redes sociais, para o pessoal que está em casa poder entrar em contato com você. @lala.melo.1. E e-mail, tem mais? E-mail, sim, lala.melo@yahoo.com.br. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui, viu? E mais uma vez a gente reforça a necessidade de você manter o distanciamento social, usar a máscara, higienizar bem as mãos, passar o álcool gel e correr no posto de saúde para tomar a segunda ou a dose de reforço, a chamada terceira dose. Próxima semana tem mais Vida Saudável. Críticas ou sugestões, fala lá com a gente no Instagram. É o @VidaSaudávelTVAL, tá bom? Até a próxima semana. Tchau!